Eu acredito que o professor José Pastore dispense apresentações. Ele já esteve nessa casa algumas vezes e, como eu tenho dito várias vezes, nós temos procurado trazer aqui pessoas que são os amigos da casa e os amigos da causa. A causa da livre iniciativa, a causa da liberdade de expressão, a causa do respeito aos contratos, e nós temos nisso um paladino aqui, alguém que é referência nesse sentido. Então, professor José Pastore, é com grande orgulho que nós trazemos o senhor hoje aqui para conversar conosco. Então, eu gostaria de passar diretamente a palavra ao doutor José Pastore para que nos fale sobre a tributação do trabalho, como reduzir. Para mim é uma grande alegria estar aqui num dia histórico, que é este da assinatura de um convênio sobre arbitragem. E eu vejo que esta casa está retomando a história, porque em 1926, esta casa, de uma maneira muito pioneira, já tinha pensado e tinha decidido optar por essa modalidade de resolução de conflitos, que, como todos sabem, é uma modalidade muito mais expedita do que a justiça, muito mais barata do que a justiça, muito menos conflituosa do que a justiça, mais sigilosa do que a justiça. Isto ficou dormindo muito tempo no Brasil. Em 1996, o então senador Marco Maciel conseguiu aprovar o seu projeto de lei, que é a lei da arbitragem. De 96 para cá, as coisas andaram devagar, porque é um instituto novo, é uma modalidade nova de resolver conflitos. E, recentemente, porém, essa modalidade está sendo muito aceita, muito acatada, muito utilizada. E estou muito feliz de verificar que a Associação Comercial está disponibilizando aos seus associados essa forma de resolver os conflitos. Se isso vier a contribuir para reduzir o nível de conflitos no Brasil, e tenho certeza que pode reduzir, será uma extraordinária contribuição da associação e da federação ao próprio país. Ninguém consegue um bom ambiente de negócios com muito conflito, com muita incerteza. E já que nós estamos falando de incerteza e em conflito, nós vamos entrar de cara já na questão trabalhista e verificar a quantas anda a tributação do trabalho no Brasil e examinar aqui o que pode ser feito para reduzir as atuais despesas que existem para a contratação formal. Como todos sabem, o Brasil avançou bastante na formalização do emprego. Nos últimos 8 ou 9 anos, muitos e muitos trabalhadores que estavam na informalidade foram contratados formalmente. Houve um grande avanço. Mas ainda temos muita informalidade no Brasil. Ainda temos bastante informalidade no Brasil. E por que não avançou mais? Em grande parte porque a contratação formal no Brasil ela é bastante pesada do ponto de vista burocrático e do ponto de vista das despesas. Contratar o trabalho no Brasil é uma aventura bastante cara. Então vamos examinar um pouco em que consiste essa tributação do trabalho no Brasil e ver o que nós podemos fazer para reduzir. Essa tabela, que já está bastante divulgada, ela inclui todos os itens que são compulsórios na contratação do trabalho formal e que implicam, no total, numa despesa de 102,43% do salário. Isso significa que toda vez que uma empresa contrata um funcionário por R$1.000, ela tem uma despesa de R$2.020 para atender estes itens, que são itens compulsórios determinados pela Constituição Federal e pela CLT. Portanto, dobra o salário. E nós sabemos que o trabalhador não leva para casa esses R$1.000. O trabalhador também vai ter seus descontos.
ele vai ter um desconto de 10% para a Previdência Social, ele vai ter um desconto de um dia de trabalho para a contribuição sindical, ele acaba levando uns R$850 para casa e, no entanto, custa mais de R$2.000 para a empresa a sua contratação, um salário de R$1.000. Essa despesa ela está dividida em blocos, vários itens de natureza diferentes. No primeiro bloco, que são as contribuições sociais, estão aí o INSS, contribuição previdenciária, que é de 20% sobre o salário, o fundo de garantia, que é de 8%, o salário educação, que é de 2,5%, o seguro acidentes do trabalho, que é 2% na média, ultimamente até houve um aumento, porque ele é multiplicado por um fator previdenciário, dependendo do grau de risco da empresa, e pode chegar até, imaginem, pode chegar até 6%. Nós temos ainda depois os serviços sociais, 1,5%, SESI, SESC, etc. Temos os serviços de formação profissional, como o SENAI, SENAC, mais 1%. 0,60% para o SEBRAE. E, pasmem, 0,20% para o INCRA. As empresas do comércio, da indústria, dos serviços, são obrigadas a recolher 0,20% para o INCRA. Talvez seja para fazer essa reforma agrária brilhante que o Brasil já fez, né? E que pacificou toda a área rural. Bom, só esse grupo aqui, só este capítulo, eles somam 35,80% do salário. Sem choro nem vela, quer dizer, compulsórios, não há a menor chance de negociar absolutamente nada disto aqui. Depois, há um outro tipo de tributação que se refere a encargos existentes em relação a tempos remunerados, mas não trabalhados. O repouso semanal é obrigado à remuneração, não é? A remuneração é obrigatória, e eu acho que assim deve ser, todos aqui devem estar de acordo, que quem trabalha tem que descansar, e ele gera uma despesa de 18,91% do salário, quase 20%, para o caso de um trabalhador horista. Num caso de um trabalhador mensalista, o que é muito comum no comércio e no serviço, ele não comparece nesta tabela, mas, por sua vez, ele está embutido no salário mensal. Ele está embutido no salário, porque o salário é pago já prevendo o descanso do fim de semana, que não é trabalhado. Há um outro tipo de tempo não trabalhado e remunerado, que são as férias. Também legítimo, não é? As férias, elas implicam numa despesa que a empresa tem e não tem uma contrapartida de trabalho. Ao contrário, a empresa precisa providenciar um substituto, não é? Na hora das férias, para o trabalhador que entra em férias. Portanto, remunera o trabalhador em férias e paga aquele que o substitui. No Brasil, nós temos um regime de férias que é, desde o primeiro ano, de 30 dias, não é? Por ano de trabalho. Depois vai ter mais um abono de férias em dinheiro, o que dá 9,45 para as férias e 3,64 para o abono de férias. Nós temos aí mais de 13% para essa rubrica. O Brasil não tem o sistema de férias progressivas, que é muito comum nos países avançados, né? Por exemplo, você pega o Japão ele tem, por lei, ele tem 5 dias de férias por ano. Agora, por negociação entre as partes, ele pode ter uma férias progressiva, pode ter 7 dias, 8 dias, 10 dias. Não precisamos ir longe. O Chile tem um sistema que remunera, por lei, 15 dias por ano de férias. 15 dias úteis por ano de férias. Isso acaba fazendo bastante diferença ao longo do tempo. Imagina em 10 anos. Em 10 anos, o Chile gasta com férias 150 dias, o equivalente a 150 dias. Não é? 5 meses.
equivalente a 5 meses. No Brasil, como ele tem 30 dias de férias, mais 1/3, que são 10 dias, né? 1/3 são 10 dias, na verdade são 40 dias de despesa, não é? De despesa referente à férias. Em 10 anos são 400 dias. No Chile são 150 dias. No Japão, em 10 anos, são 50 dias. Porque o japonês é teimoso, você fala para ele tirar mais férias, ele não tira. Muitos dizem que ele não tira porque não tem lugar para ficar. Não é? O tamanho médio das casas lá é de 36 metros quadrados. Então ele fala, vou ficar onde? Vou ficar para ficar junto da minha sogra aqui, eu prefiro trabalhar, né? Mas não tira férias, né? Na Coreia também. Os países asiáticos, de um modo geral, têm um número de férias bastante reduzido, né? Nos Estados Unidos não tem lei nenhuma para férias. É o país que mais tira férias, né? Mas não tem. Não é que mais tira férias em número de dias, porque em número de dias, em geral, na negociação, os americanos acertam de 10 a 15 dias por ano, mas todos tiram e muitos viajam, né? Têm poder aquisitivo para viajar. Na Europa, existem férias generosas. Existem férias até de 45 dias, 50 dias. Mas a legislação estabelece um número, 20 dias, 25, e o restante ele é acertado por negociação. E isso faz muita diferença, né, quando é acertado por negociação. Porque quando é acertado por negociação, em geral, a empresa busca uma contrapartida das férias. Por exemplo, você tem uma fábrica de brinquedos. Ela pode dizer o seguinte, olha, esse ano aqui, em vez de tirar 30 dias de férias, vamos tirar 60 dias de férias. Vamos parar dezembro e janeiro, porque fábrica de brinquedos, dezembro e janeiro não tem o que fazer. Os brinquedos já estão nas lojas para o Natal, não tem o que fazer. Em contrapartida, nós vamos trabalhar setembro e outubro, aceleradamente, sem hora extra, sem pagamento de hora extra. Compensa, ou seja, compensa os dias a mais que vão ser gozadas de férias. Então, a negociação permite essa flexibilidade e essa compensação. Infelizmente, a nossa lei não permite nenhuma negociação em torno de férias. As férias são 30 dias, mais 10 pagos em dinheiro, que é o abono. Isso desde o primeiro ano trabalhado. Depois nós temos os feriados. Os feriados, nós temos aí os 11 feriados nacionais, eles geram uma despesa de 4,36% do salário, porque são dias não trabalhados e remunerados, não é? São dias trabalhados e não remunerados. Cada feriado no Brasil custa aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais. É muito fácil, vocês pegam a folha salarial do país, que dá 850 bilhões, divide por 365 dias, vai dar mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões de reais cada feriado. Vocês imaginem na Copa do Mundo, né? Se o Brasil chegar até a finalíssima, serão 8 feriados, né? Se ele ficar nas quartas de final, serão 4 feriados, mas ele pode... Quem estiver torcendo para chegar no final, 8 feriados. 8 feriados, vocês multiplicam isso aí por 2 bilhões, nós estamos falando aí em 17, 18 bilhões de reais para remunerar aqueles dias não trabalhados. Ora, o feriado gera outros custos. É verdade que gera alguns benefícios, mas gera outros custos. Por exemplo, nem toda atividade vai poder parar na Copa do Mundo. Há determinadas atividades que não param nunca, não é? Assistência médica, os serviços de emergência, os restaurantes, não é? Só que o empregado que trabalhar num restaurante porque é feriado, ele vai fazer jus a 100% de hora extra, que é a lei brasileira. Quer dizer, além dele ganhar o dia, ele vai ter que ganhar um outro dia. Então, se de um lado um restaurante vai ter mais movimento, porque vai pôr a televisão para assistir, ele vai também pagar 100% a mais. Isso não está nessa conta, mas pode entrar nessa conta, não é? Agora, pior é o caso daquele restaurante que tem que fechar, não é? Porque feriado está numa zona em que não tem movimento, não é?
tem que fechar. E o restaurante, no dia seguinte, não vai recuperar o que deixou de faturar no dia anterior, vai. Ninguém vai comer o dobro no dia seguinte, porque deixou de comer no dia anterior. É diferente de uma indústria, que se ela parar, ela pode pegar e falar, bom, vou fazer 2 horas extra todos os dias e vou produzir os sapatos que eu não produzi no feriado. Então, essa história dos feriados tem um custo extraordinariamente alto para o trabalho, que não está computado aqui, porque esses elementos não estão sendo considerados. Quanto que um feriado gera de despesa pelo pagamento do dia extra, da hora extra, na base de 100%. O aviso prévio. O aviso prévio gera uma despesa de 1,32%. E aqui não está computado esse novo aviso prévio, que é o aviso prévio proporcional. O aviso prévio proporcional, agora, ele implica no seguinte: a cada ano trabalhado, o trabalhador, o empregado, faz jus a 3 dias a mais de aviso prévio, em tempo ou em dinheiro. Então, isso não está computado aqui, eu vou voltar a esse ponto mais na frente. A licença enfermidade, isso está computado, dá 0,55% de despesa. O que significa isso? Todo empregado que fica doente, a empresa vai bancar os primeiros 15 dias do afastamento dele. Só daí para frente é que a Previdência Social vai se encarregar de pagar o afastamento dele. Então, é uma despesa a ser considerada. Então, este capítulo aqui, ele gera uma despesa de 38,23% do salário. É bastante pesado. É ainda mais pesado que o capítulo anterior. Mas nós temos outras categorias de tempo não trabalhado. Por exemplo, o 13º salário, ele é pago sem uma contrapartida de trabalho, não é isso? Aliás, não deveria se chamar salário, porque salário é a remuneração que é atribuída a uma pessoa pelo serviço efetivamente realizado, não é isso? O salário é a remuneração do trabalho efetivamente realizado. Podia chamar um outro nome aqui, mas 13º salário, não é bem assim, mas em todo caso foi chamado assim, e hoje em dia ninguém mexe nisso, porque ele dá uma despesa de 10,91. Só o 13º salário dá 10,91. Não existe uma contrapartida de trabalho. A indenização de dispensa. A indenização de dispensa é 50% do fundo de garantia acumulado. Isso dá uma despesa de 2,94. Alguns argumentos. Mas isso só ocorre para a empresa que despede. Bom, mas a empresa precisa fazer uma provisão, porque um dia ou outro ela vai despedir. Então, ela tem que ter um recurso para poder arcar com essa despesa de dispensa. Isso aqui dá 13,85. Depois, na área trabalhista, nós temos aí também a incidência da conhecida cascata, que na área tributária vocês conhecem bem, mas na área trabalhista pouca gente fala na cascata. O que acontece? Na área trabalhista, todos os itens do capítulo A, todos os itens, eles incidem sobre os itens do capítulo B. Então, o INSS incide sobre o repouso semanal, sobre as férias, sobre o abono de férias, etc, etc, etc. Então, essa cascata vai gerar uma despesa de 13,68%, quase 14%. O fundo de garantia, por sua vez, vai também ter uma cascata em cima do 13º salário de 0,87%. Isso vai dar um total de 14,55%. No final das contas, são 102,43% apenas para os índices que são determinados pela Constituição e pela CLT, sem nenhuma possibilidade de negociação. Estes índices, nenhuma possibilidade de negociação. Então, em si, já é uma carga alta essa aqui. O Brasil é um dos países que tem a carga mais alta do mundo. Para fazer uma comparação, vamos pegar qual é o país mais regulado, mais burocratizado que a gente conhece, onde o peso da lei é forte, é pesado. Qual é o país? França. França é 79%. Nós somos 102,43%. Itália, também muito burocratizado, muito pesado. Na Itália, o peso é 55%. Usando essa mesma nomenclatura, dá 55%. Nós temos 102,43%. Mercosul, Argentina,
A Argentina tem cerca de 50%. Nós temos 102%, mais do dobro. Uruguai tem 45%. Paraguai tem 40%. Nós temos 102%. Vamos pegar agora países de carga leve sobre trabalho, países que tributam um pouco o trabalho. Estados Unidos, usando a mesma nomenclatura, 9,03%. 9,03%. Nós temos 102,43%. Japão, 10,8%. Nós temos 102,43%. Coreia do Sul, 11,8%. Nós temos 102,43%. Então, são diferenças grandes, né? Muitos dizem, bom, mas o salário é mais alto lá. De fato, o salário é mais alto. Em muitos desses países o salário é mais alto, outros não. Porém, o salário é mais alto, mas veja, há uma diferença muito grande entre um custo do trabalho formado por 102% de encargos e um custo do trabalho formado por 9% de encargos. Num custo do trabalho formado por 9% de encargo, 91% é salário. E salário é negociável, não é isso? E encargo não é negociável. Essa é a diferença. A grande diferença é que quando se senta na mesa de negociação, as empresas e os trabalhadores podem fazer trocas, porque estão negociando salário. Olha, eu concordo em te dar 6% de aumento real, mas eu quero em troca 3% de produtividade. A conta ficou em 3%, não é verdade? Se aumentou 3% de produtividade, ficou em 3%. Então, a composição do custo tem muita importância na operacionalidade da empresa e do próprio mercado de trabalho. Sem contar que quando você tem 91% de salário, isso está injetando dinheiro na economia, de consumo. Não preciso falar para vocês aqui a importância de injetar dinheiro na economia para consumir mais. Então, não há um paralelismo quando se compara, por exemplo, 9% de encargo dos Estados Unidos com 102,43%, porque no custo final são duas entidades completamente diferentes uma da outra. Numa, você pode fazer muita troca por produtividade, noutra não. Por quê? Na nossa negociação, quando o sindicato senta na mesa para negociar na database, ele não quer saber de negociar o 13º ou descanso semanal remunerado, porque ele diz assim, não, peraí, isso aqui já está aqui no meu bolso, isso aqui eu não tenho que negociar. O que nós vamos negociar? Nós vamos negociar a margem. E a margem tem muito pouca coisa para negociar. É muito mais difícil você fazer trocas em torno de uma margem pequena do que em torno de uma margem grande. Então, essa é a carga, é uma carga bastante pesada. Eu acho que a associação aqui que criou, em boa hora, a ideia do impostômetro, vocês têm que agora pensar na ideia do encargômetro, saber quanto que as empresas estão mensalmente arrecadando ou pagando de encargos sociais. Uma parte vai para o trabalhador, outra parte vai para o governo, mas não vai para o salário. Não vai para o salário. Então, esta tabela aqui, ela mostra que nós temos uma tributação bastante pesada sobre o trabalho. A tabela tem sido criticada tanto do lado laboral quanto do lado patronal. O lado laboral diz o seguinte, não, essa tabela está exagerada, porque todos esses itens aqui, de repouso semanal, férias, etc., isso aqui vai para o bolso do trabalhador, e indo para o bolso do trabalhador, nós podemos considerar isso salário. Então, você está chamando isso de encargos, né? Mas não são encargos, são salários. São modalidades de salário. Na realidade, os encargos são apenas aqueles da primeiro capítulo, 35,8. Bom, é uma maneira de encarar, é uma maneira de conceituar salário. Quer dizer, salário é aquilo que é pago por tempo trabalhado e não trabalhado.
Agora, não é o conceito rigoroso de salário, até um conceito de bom senso, que diz o seguinte: é a remuneração pelo trabalho efetivamente realizado. E pelo trabalho efetivamente realizado, todos esses itens aqui que se referem a tempo não realizado são despesas de contratação. Talvez o nome do encargo não agrade muito, pode chamar de despesas de contratação. E do lado patronal tem sido criticado também, porque muitos empresários dizem: não, mas eu, para contratar, tenho várias outras despesas que você não considerou aqui. Tenho que treinar a pessoa, eu tenho que pagar o vale-transporte para ele, tem a refeição, etc., 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 que não está, né, contemplada nessa tabela. De fato, essa tabela contempla apenas aquilo que é universal, ou seja, aquilo que se aplica a toda a força de trabalho. Porque, por exemplo, se o trabalhador mora do lado do shopping center, ele não faz jus ao vale-transporte. Então, ele não entra aqui. Se a empresa tem um refeitório, ele não faz jus a um vale-alimentação. Então, aqui entra apenas aquilo que se aplica a toda a força de trabalho, mas é evidente que cada empresa tem as suas peculiaridades e tem despesas próprias. Se entrar no ramo da construção, por exemplo, há uma série de imposições nos canteiros de obra. O café da manhã, o repouso, enfim, é uma série, várias despesas com normas regulamentadoras de saúde e segurança, várias coisas que, evidentemente, têm a sua despesa. Talvez por isso, há um estudo novo que foi publicado a semana passada, feito pela Fundação Getúlio Vargas, que resolveu ampliar um pouco este conceito e considerar outras despesas que são normais na contratação. E aí a Fundação Getúlio Vargas ela fez 2 estudos de caso. Ela estudou duas empresas do setor têxtil, indústria, para ver mais ou menos o que daria uma tabela ampliando um pouco, levando em conta um pouco daquilo que é o normal da contratação. E a tabela mostrou dados estarrecedores. Eles fizeram o seguinte cálculo: eles partiram de um salário mensal de R$ 730, que é o piso da categoria nessa empresa têxtil que eles estudaram. E, em lugar de fazer em percentual o cálculo, como eu apresentei nesta tabela aqui, em lugar de trabalhar com porcentagens, trabalharam tudo em reais já. Tudo em reais. E, em lugar de fazer a tabela separada assim, por exemplo, as incidências, né? Incidência de todo o grupo A sobre o grupo B, eles já fizeram a incidência no cálculo e embutiram na despesa que existe em cada item. E aí, então, o que aconteceu? Então, eles puseram: o 13º salário custa 54,62 centavos, o adicional de férias, 20,03, férias indenizadas, 64,16, vale-transporte, já entrou vale-transporte aqui, porque essa empresa dá vale-transporte para toda a força de trabalho, 88,20. Fundo de garantia, 64,05. INSS do trabalhador, 64,89. Multa do fundo de garantia, 40%, 25,11. Aviso prévio indenizado, 54,48. Vale alimentação, 106. Auxílio creche, 12,37. Cesta básica, 43,80. INSS do empregador, 169,72. Multa do fundo de garantia, os 10% sobre o saldo, 6,28. Salário de educação, 21,20. O seguro acidente do trabalho, puseram 2%, conservadoramente, 16,97. O INCRA, 1,70. Sistema S, pondo tudo junto, né? 26,31. Licença maternidade, 17,3. Tem muita mulher, né? O setor têxtil tem muita mulher. E aí vem a parte final da tabela. Cota para portador de deficiente, porque é obrigatório também, 14,86. Cota para aprendizes, 32,03. Obrigações de segurança e saúde, 24,70. Treinamento das reposições, porque férias, afastamentos, etc. R$ 100,01. Treinamentos diversos, 5,42. Ginástica laboral, não é comum isso, mas eles têm ginástica laboral, 36,37. Administração de pessoal, 153,61.
Manutenção do refeitório, 2,34. Festas e eventos motivacionais, 2,34. Custo do tempo não trabalhado, 159. Aquele salário de 730 vai para R$ 2.067,44, ou seja, 183%. Então, como se vê, ampliando um pouquinho só, nós passamos de 102% para 183% do salário nominal. 183%. Quer dizer, quase que triplica, né? Quase que triplica o salário nominal do empregado com essas despesas. Claro que alguns podem dizer, mas tem algumas despesas aqui que nem toda empresa tem. É verdade, nem toda empresa tem ginástica laboral, né? Mas pode ter outras. Pode ter outras despesas, e provavelmente tem. E tem uma que não está incluída aí, que é muito importante, que é o custo dos passivos trabalhistas. Não foram incluídas nem na primeira tabela, nem nessa segunda tabela. E esse é um custo apreciável no Brasil. E aqui nós temos os passivos visíveis e temos os invisíveis, né? Nos passivos visíveis, nós incluímos aí o que está rolando na Justiça do Trabalho. E o que está rolando na Justiça do Trabalho? Está rolando 2,5 milhões de ações trabalhistas. O Brasil é um país que é campeão de ações trabalhistas no mundo, mas longe. A França se apavorou o dia que bateu 75 mil ações trabalhistas. Nós temos 2,5 milhões. Os Estados Unidos também se apavoraram quando bateu 75 mil ações trabalhistas. O Japão tem 2.500 ações trabalhistas por ano. Nós temos 2,5 milhões. Quer dizer, o que será? Será que um juiz japonês é 1000 vezes mais rápido que um juiz brasileiro? Não, não é. O juiz brasileiro trabalha bastante, dá duro. O problema é que o sistema é diferente. Lá, quase todos os conflitos são resolvidos dentro da empresa. E quando não dá para resolver na empresa, eles vão para uma comissão de mediação ou de arbitragem, que resolve o conflito ali instantaneamente e repõe as pessoas no seu lugar. Paga o que tem que pagar, está resolvido e pronto. O sistema é diferente. Aqui nós temos uma parafernália muito grande que não permite negociar quase nada e que necessariamente leva os conflitos para a justiça. Há uma conta interessante para fazer aqui, é a seguinte: a Justiça do Trabalho, ela tem um orçamento anual de cerca de 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais. Não é pouco, né? E ela emite sentenças, né, judiciais, ela resolve problemas pela via das sentenças judiciais, num valor, somando tudo que é aprovado em termos de sentenças judiciais, num valor de 11 bilhões de reais. Ou seja, para julgar R$1, ela gasta R$1. Para entregar ao trabalhador R$1, ela gastou R$1. Eu acho que, para todos vocês aqui, essa taxa de retorno não dá sobrevivência para ninguém, né? Não dá sobrevivência para ninguém. Ocorre é que o trabalhador não recebe esses 11 bilhões. Todos sabem que, quando uma sentença entra na fase de execução, a execução é demorada, a execução é dificultada, a parte tenta protelar. Segundo os cálculos das centrais sindicais, os trabalhadores recebem efetivamente uns 40% ou 50% daquilo que foi sentenciado. Então o quadro é pior ainda, porque nós estamos gastando 11 bilhões para distribuir 5 bilhões, ou 5,5. É uma taxa de retorno péssima essa aqui.
Ficaria muito mais barato distribuir diretamente 5 bilhões e meio do que gastar todo esse dinheiro. A não ser, claro, eu não vou discutir isso, e os juízes sempre têm um argumento muito forte: você precisa ter a justiça, você precisa ter a justiça como um poder equilibrador, moderador. Não há nenhuma dúvida de que isso tem que ser levado em conta. Mas, fazendo um cálculo de retorno, nós temos uma despesa grande com isso aqui. E não está sendo computado aqui o custo de oportunidade. Qual é o custo de oportunidade? Se eu estou seguindo um processo judicial que leva 2, 3 anos, e precisa ter um preposto que vai lá, um outro advogado que vai, mais um outro advogado, mais um outro preposto. Eles têm um custo de oportunidade. Em lugar de ir lá no tribunal, eles podiam estar fazendo uma outra coisa. Eles podiam estar trabalhando na empresa e produzindo. Nós não estamos contando isso aqui, não está levando em conta isso aqui. Então, realmente, há um custo dos passivos trabalhistas visíveis, que é um custo que não dá para calcular, mas a gente sabe que é grande no caso do Brasil. Com 2,5 milhões de sentenças rolando pela justiça todos os anos, é muito grande. Porque o nosso sistema, ele é um sistema que despreza a negociação. Nós temos uma legislação trabalhista que deixou apenas 2 direitos para serem negociados entre as partes livremente. Um é o salário, pode negociar livremente, e outro é a participação nos lucros e resultados. Todo o resto está tarifado, está tabelado nas leis ou na Constituição. Até, por exemplo, o valor da hora extra está tabelado na Constituição. 50%. Imagine, esse é um detalhe que na maioria dos países avançados não faz parte nem das leis ordinárias. Fazem parte dos acordos e convenções coletivas, porque cada um negocia o valor da hora extra que achar mais conveniente. Aqui na nossa Constituição nós temos a fixação do valor da hora extra. Assim como nós temos a fixação de férias, temos fixação do valor do abono, temos fixação das licenças. Licença maternidade está fixada na Constituição. Então, nós temos um sistema que privilegia muito mais a legislação, mas muito mais mesmo, disparadamente, muito mais a legislação do que a negociação. Só deixou 2 direitos para serem negociados: salário e participação nos lucros e resultados, só. Muitas e muitas vezes, quando as partes se põem a negociar livremente alguma coisa que a justiça não gosta, os juízes têm anulado os acordos feitos entre as partes. Uma coisa que é difícil para um estrangeiro entender. Se as partes são livres para negociar, né, negociaram livremente, com vontade própria. Por exemplo, é muito comum empregados que chegam para as empresas e falam: escuta, será que eu posso sair meia hora mais cedo do serviço? Eu estou interessado em encurtar o horário do almoço de 1 hora para 30 minutos, mas eu queria sair meia hora mais cedo. E a empresa fala: mas sabe que essa é uma boa ideia para mim também? Porque a gente termina o expediente mais cedo, vou gastar menos energia, vai ter uma vantagem. Blá blá. Vocês estão de acordo? Estamos de acordo. Então vamos assinar. Assina um acordo. A justiça anula esse acordo. A justiça anula esse acordo. E isso tem base legal, porque na CLT está escrito que se a redução do intervalo de almoço for aprovado pelo Ministério do Trabalho, quer dizer, as duas partes negociam e entregam lá no Ministério do Trabalho o acordo, e o Ministério do Trabalho aprova esse acordo, tem base legal, isso aqui deveria valer. No entanto, a Justiça do Trabalho no Brasil tem anulado acordos desse tipo, sob o argumento de que isso é prejudicial à saúde do trabalhador. Como se ele, que é livre para negociar, negociou, concordou, encurtou o horário para poder sair mais cedo, por que ele não... Por que vai ser prejudicial à saúde? Se fosse prejudicial à saúde, ele não ia negociar. Quer dizer, o trabalhador, nesse caso, é tratado como uma pessoa interditada, né? Uma pessoa interditada, um índio. Vejam, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que tem rodízio. Muitas vezes os empregados falam: olha, eu gostaria de, na terça-feira, que é meu dia de rodízio,
chegar antes aqui, chegar às 7, ou até 6h30, para evitar o rodízio, mas sair mais cedo lá. Eu estou de acordo com isso, eu estou de acordo, eu quero isso, eu topo isso. A empresa fala, mas tá bom, vamos fazer. A justiça não permite que seja feito. Então, realmente nós temos um sistema que despreza a negociação, despreza a negociação. Isso é muito atrasado, isso é muito retrógrado. Quer dizer, os países modernos, eles enfatizam a negociação, porque a negociação é que dá mais flexibilidade, que dá mais produtividade, que dá mais bem-estar também para os empregados. A Constituição Federal, ela diz, não, tudo que for assinado em acordo e convenção, negociados com a presença do sindicato, tem que ser respeitado. Está escrito na Constituição. Mas nem sempre a Justiça do Trabalho respeita. Então, há uma pergunta intrigante aqui. Eu vi que o Rogério citou o Hayek aqui, né, que é um expoente do liberalismo econômico. Há um fato intrigante aqui que foi estudado por um economista da mesma escola do Hayek, que é o Douglas North. Ele perguntou assim, ele falou, por que será que certas instituições que não funcionam sobrevivem? Eu estava intrigado com isso. Como é que tem uma instituição que não funciona? Porque, normalmente, uma regra, quando não funciona, ela é substituída por uma outra regra, né? Ou morre. Mas tem algumas que sobrevivem. Ele fez essa pergunta e respondeu a pergunta. Eu acho que isso se aplica bem ao sistema trabalhista brasileiro, em particular à Justiça do Trabalho. Ele diz assim, ela sobrevive quando essa instituição, ao longo da sua história, ela cria comunidades que têm interesses tão fortes, interesses próprios tão fortes, que elas impedem dessa instituição se modificar ou se ajustar aos tempos, e ela sobrevive do jeito que é, disfuncionalmente. Se nós pensarmos as comunidades de interesse que foram criadas em torno do sistema trabalhista brasileiro, nós vamos verificar, primeiro, as comunidades dos sindicatos, das federações, das confederações, dos juízes de primeira instância, dos juízes do tribunal, dos juízes superiores, os dirigentes sindicais todos, comunidades que são os oficiais, aqueles que fazem parte da burocracia. São comunidades tão fortes que vivem disso, que elas sustentam as instituições, independentemente dessas instituições estarem ou não desempenhando a contento as suas funções principais. Além dessa insegurança jurídica apontada aqui, ligada à justiça e à lei, no Brasil, se vocês pegarem os projetos de lei na área trabalhista no Brasil, no Congresso, é o assunto que mais tem projetos de lei. Há cerca de 1.200 projetos de lei na área trabalhista tramitando no Congresso Nacional. E uma coisa interessante, só 15% desses projetos de lei passam pelas comissões econômicas. Só 15%. 85% desses projetos não passam por comissões econômicas, nem da Câmara, nem do Senado. Como se a aprovação de uma licença, por exemplo, não tenha nenhuma implicação econômica. Então, quando se apresenta um projeto lá para ampliar a licença maternidade de 4 para 6 meses, que tem suas razões, até louváveis aqui, para a criança e para a mãe, passa direto, sem a menor análise da área econômica, das implicações econômicas, que vai ter despesa disso aqui. Alguém pode dizer, bom, mas a Previdência vai pagar. Bom, a Previdência paga o salário da mulher afastada, mas não paga a substituta dela. E também não paga os encargos sociais dela. Os encargos sociais continuam sendo recolhidos pela empresa. E os encargos sociais da substituta também recolhidos pela empresa. Agora, a insensibilidade do Congresso Nacional para examinar a dimensão econômica das propostas trabalhistas é imensa, é desumana. Aliás, isso também ocorre na Justiça do Trabalho. A insensibilidade dos juízes para examinar as consequências econômicas das sentenças que eles emanam também é fantástica. Mas veja, por exemplo,
O aviso prévio. O aviso prévio, recentemente, ele foi ampliado. Agora, o aviso prévio é proporcional. Ou seja, a cada ano trabalhado, o empregado tem direito a 3 dias a mais de aviso prévio. Se ele trabalhou 10 anos, ele tem direito a 30 dias a mais, além dos 30. Tem uma implicação econômica isso, é evidente que tem. E mais grave, isso aqui tem implicações econômicas sobre o passado. Porque a empresa, ela, de uma certa maneira, ficou devedora, de repente, em relação a toda a sua força de trabalho a respeito dos dias trabalhados, dos anos trabalhados. Uma empresa, ela passou a ser devedora de 30 dias para um, 40 dias para outro, 50 dias, de repente ela passou. Então, veja, essa despesa, esse passivo trabalhista, é um passivo oculto, né? que aparece de repente. É um passivo que não é visível, ele aparece de repente, por uma decisão do Congresso Nacional. E ele afeta todo o passado da empresa. Agora eu pergunto, a empresa tem essa despesa hoje, tem esse compromisso e tem essa despesa, referente ao passado. Agora, no passado, ela pôs isso no custo dela? Não. Ela pôs isso no custo de produção dela? Não pôs. Ela pôs isso no preço do produto vendido? Não pôs. De onde é que ela vai tirar isso aqui? Ou ela tira do lucro, ou ela passa para o preço. Se ela passa para o preço, ela inflaciona. Se ela tira do lucro, ela compromete os investimentos. Não pode investir. E aí compromete o emprego futuro. Será que no Congresso Nacional não dá para olhar um pouco essas coisas na hora de discutir um assunto desse? Não, aprova. Aprova e já afeta o passado. O que dá razão para aquelas pessoas que dizem que no Brasil nem o passado é previsível, né? Não dá para saber o que vai acontecer no passado. Realmente tem razão essas pessoas que dizem que nem o passado é previsível. A mesma coisa ocorreu com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no ano 2000, o Supremo Tribunal achou que o recolhimento das empresas, daqueles 8%, não foi adequado, principalmente durante os períodos dos planos econômicos, e que as empresas ficaram devendo 0,5% de alíquota na contribuição e 10 pontos percentuais na indenização de dispensa. E gravou todas as empresas a pagarem, a recolherem 8,5% em lugar de 8% todos os meses, e na hora da indenização, indenizar na base de 50% e não de 40%. 10 pontos percentuais são 25% de aumento na indenização. Esse 0,5% caiu, porque tinha prazo marcado. O 10% também tinha prazo marcado, mas não caiu até hoje. Também é uma coisa que veio do passado. E a despesa tem que ser praticada no presente. Registro de jornada, agora com esse ponto eletrônico, né? O ponto eletrônico vai gerar no Brasil uma despesa de cerca de 5 a 6 bilhões de reais para registrar numa maquininha única que o governo federal, o Ministério do Trabalho, impôs para todas as empresas utilizarem. E o que acontece de tão grave que precisou instalar esse tipo de máquina única para gerar o ponto eletrônico? Nada. Porque se nós examinarmos as autuações do ano passado por fraude em ponto, não há nenhuma autuação feita pelo Ministério do Trabalho no ano 2011 por fraude em ponto. Nada. Mas isso foi criado por portaria. E é uma despesa que está aí para ser paga. O trabalhador tem 5 minutos para entrar na empresa e 5 minutos para sair. Qualquer tempo a mais desses 5 minutos, antes de ele chegar na sua bancada de trabalho, é hora extra. Qualquer 5 minutos a mais, qualquer minuto a mais é hora extra. Para uma empresa bem pequenininha, que não tem muitas implicações de tráfego, de trânsito, não significa nada. Mas para muitas empresas, principalmente as grandes empresas, isso está significando um transtorno muito grande e uma despesa extraordinária. Por exemplo, em muitas grandes empresas, principalmente indústrias, o trabalhador entra, para no caixa eletrônico da empresa, vai na cantina, toma um café, para na farmácia para comprar um medicamento. Aí, 15 minutos depois, ele chega na sua bancada para começar a trabalhar. 10 minutos de hora extra. A mesma coisa na saída. O que está levando algumas empresas, Rogério, a fazer o seguinte:
Olha, na saída, vocês têm que sair todo mundo. Mas está chovendo, não interessa, tem que ficar na rua. Coisas absurdas, né? Detonadas por uma medida, uma súmula. Aliás, o Poder Judiciário no Brasil tem um gosto por legislar, que é uma coisa incrível, né? O Supremo Tribunal, volta e meia, legisla. E o Poder Judiciário, na área trabalhista, então, legisla a todo momento. Súmula, que legisla. Né? Por exemplo, na área de terceirização, o Poder Judiciário decidiu legislar. E disse o seguinte: nenhuma empresa pode terceirizar uma atividade fim, só pode terceirizar uma atividade meio. Mas ele não definiu o que é fim e o que é meio. Ninguém sabe o que é fim e o que é meio. A mesma coisa é o caso dos PJs, aqueles que trabalham como pessoa jurídica para a empresa. O fiscal chega e fala: olha, eu não reconheço isso aqui como uma atividade de um contrato social na área civil. Isso aqui, na verdade, está encobrindo uma relação, um vínculo empregatício. Portanto, eu vou atuar a tua empresa. E assim vai. Quer dizer, a própria fiscalização tem custos gerados que nós não podemos computar em nenhuma tabela, nem na primeira tabela, nem na segunda tabela. O fato concreto é que os nossos legisladores têm um apetite muito grande para aprovar medidas populares, porque isso dá voto, mas isso dá despesa também. Ao lado disso, você tem o fortalecimento econômico do sindicalismo laboral, que cresce cada vez mais e que tem sido muito efetivo nas suas ações junto ao Congresso, junto aos governantes, né? Em contraste com o movimento empresarial, que tem sido muito tímido e, em geral, vai só na defensiva, vai só querendo livrar o prejuízo e raramente vai na ofensiva, com baixíssima representatividade. Então, o setor empresarial tem atuado apenas na defesa e raramente na propositura, propondo novas medidas. Agora, quando atua, é interessante, o movimento empresarial tem conseguido bons resultados. Atuou na questão da redução da jornada, conseguiu inibir. Atuou na questão da Convenção 158 da OIT, conseguiu inibir. Quando atua bem e dá resultado, mas, infelizmente, atua pouco. O que tem sido feito para desonerar, para reduzir a tributação tão pesada? As medidas que seriam mais indicadas fazem parte de uma reforma trabalhista, mas a presidente Dilma, desde a campanha eleitoral, ela já falou que a reforma trabalhista ela não faz. Porque a reforma trabalhista é vista como alguma coisa que vai reduzir direitos dos trabalhadores. Quando a boa reforma trabalhista não é essa, que vai reduzir direitos dos trabalhadores. A boa reforma trabalhista é aquela que vai levar direitos para os trabalhadores que não têm nenhum direito, como é o caso dos informais, e que vai abrir para aqueles que estão sob a proteção a possibilidade de negociarem aquilo que quiserem voluntariamente. Se não quiser, a legislação vai prevalecer. Mas a presidente Dilma tomou algumas medidas que são efetivas. Por exemplo, uma delas foi a desoneração da folha de pagamento para 15 setores. Houve a desoneração da folha e houve a transferência do recolhimento previdenciário para o faturamento das empresas. Eu vejo com muita simpatia esse movimento. Eu acho que ele é benéfico, ele traz resultados importantes para a maioria dos casos, não todos, para a maioria dos casos. Eu vejo com simpatia essa ideia. Os casos que eu conheço têm mostrado resultados positivos. Eu acho que foi um bom passo esse aí. Finalmente o governo reconheceu que a carga é muito grande e tirou logo de cara os 20% da Previdência. Uma outra coisa que já vem desde o tempo do presidente Lula, e mais atrás ainda, desde o tempo do Fernando Henrique, é o programa do Simples, que facilitou, simplificou a burocracia das micro e pequenas empresas que se afiliam ao Simples, todos aqui conhecem esse sistema. E uma outra medida também positiva é o programa do microempreendedor individual, que essa casa aqui teve um papel muito importante na criação desse programa, que permite a todo trabalhador, por conta própria, contar com os benefícios da Previdência Social, mediante um pagamento muito módico, mensal, que está em torno de R$
reais para a indústria e comércio e 36 reais para os serviços. Com isso, ele passa a ter a proteção da Previdência Social e também passa a ser um cidadão com CNPJ, com acesso a crédito, etc, etc. E, finalmente, há um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso Nacional, que é um projeto do deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, do PSB de Minas Gerais, projeto 951, que propõe um simples trabalhista para a micro e pequena empresa. Ou seja, reduzir aquela despesa de 102,43 por alguma coisa em torno de uns 60%, em lugar de 102,43. Esse projeto está tramitando há um ano, vai ter uma audiência pública agora no dia 12 de junho, será uma audiência pública difícil, há muita oposição a esse projeto, mas eu reputo como uma outra medida positiva. Ou seja, no Brasil não é possível fazer uma reforma trabalhista, por razões políticas, que possa desempenar todo esse custo por atacado. E parece que o que resta é fazer mudanças pelas bordas, em fatias. E aqui estão alguns exemplos de mudanças fatiadas. É o máximo que talvez a gente consiga fazer no Brasil no momento. Era isso, Rogério, eu agradeço bastante a atenção de todos.